Ei pessoal, vamos ler hoje o capítulo 3, o teste do palácio. Os pneus do meu carro cantaram um pouco enquanto eu acelerava ao fazer uma curva fechada na garagem do estacionamento do aeroporto. Deb e eu estávamos atrasados e não havia um instante a perder se quiséssemos pegar o nosso voo. Sussurrei uma pequena oração de agradecimento quando vi uma vaga livre. Enquanto eu tentava me enfiar naquela vaga, me esqueci de levar em consideração o engate de reboque de trailer que havíamos acabado de colocar na semana anterior. O engate do trailer estava para fora exatamente na medida errada. E quando dei marcha ré, atingi o para-choque do carro atrás de mim. Exatamente o que não precisávamos naquele momento. Saí para verificar e constatei que o impacto mal danificara o plástico do para-choque do outro veículo. O que fazer? Realmente a coisa certa a fazer era deixar um bilhete, mas o tempo necessário para fazer isso com certeza nos faria perder o nosso voo. Detesto admitir isso, mas não pude evitar perceber que o carro era velho e tinha alguns amassados, vestígios de pancadas e arranhões. O plástico amassado mal seria perceptível, racionalizei. Eu estava em um dilema e tomei uma decisão. Disse a mim mesmo que o plástico danificado provavelmente não teria qualquer efeito sobre o proprietário daquele carro, mas perder o nosso voo com certeza teria um grande efeito sobre nós e os nossos planos. Temos de pegar aquele avião, anunciei, e depois me dirigi para o terminal. Mas eu não havia chegado muito longe quando uma voz mansa e suave falou dentro de mim. Isso realmente vale a pena? A voz perguntou. Pegar um avião é tão importante que vale a pena perder o favor de Deus? Parei imediatamente. Virei-me para Deb e disse, sinto muito, querida. Eu simplesmente tenho de deixar um bilhete. Eu sei, disse Deb, com uma mistura de orgulho e alívio na voz. Eu sabia que você faria isso. Você sabe que provavelmente perderemos o nosso voo. Eu sei, ela respondeu, sem o menor vestígio de preocupação. Então escrevi um bilhete e o deixei sobre o carro danificado com meu número de telefone e um pedido de desculpas. Acabamos realmente perdendo o nosso voo, mas conseguimos reservas para um voo para mais tarde. Então fomos almoçar, desfrutamos a companhia um do outro por algum tempo e embarcamos no voo seguinte. O teste do palácio, aprendendo a boa administração. O que pareceu tão importante no momento, na verdade, foi apenas uma inconveniência temporária. Ao olhar para trás agora, parece ridículo que eu pudesse ter considerado aquela inconveniência mais grave do que as consequências de não fazer a coisa certa. Porque Jesus disse que se eu for infiel em uma pequena coisa ou no que é pouco, então ele presumirá corretamente que também serei infiel no muito. E uma pessoa que em Deus não pode confiar muito é uma pessoa que terá de esperar muito tempo para entrar em seu destino. Jesus falou sobre isso em Lucas 16, de 10 a 12. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O que você fará com os bens de outro homem? O que você fará com as coisas que lhe foram confiadas por Deus, até mesmo com a vaga que você ocupa em um estacionamento? Esse é o teste da mordomia, e foi o primeiro teste com o qual José se deparou depois que foi liberto do poço. Cada um de nós gostaria de prosseguir para ingressar em um destino glorioso. Mas como já vimos, todo grande destino carrega consigo grandes responsabilidades. E Deus não nos permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Deus está observando para ver se pode nos confiar pequenas coisas, antes que Ele nos dê essas grandes coisas que tem reservadas para nós. O que faremos com o emprego que Ele nos deu? Com o chefe que Ele nos deu? Seremos fiéis com os bens de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja um incrédulo? Deus diz que esse é o teste que determina se Ele nos confiará seus bens. Se não passarmos no teste da administração, nunca prosseguiremos para entrar no nosso destino. No livro de Colossenses, Deus fala conosco sobre o nosso papel como servos.
Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estarão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Colossenses 3, versículos 22 a 25. Deus está dizendo que Ele quer que sirvamos aos nossos senhores terrenos com todo o nosso coração, exatamente como se estivéssemos servindo a Ele. E Ele nos lembra que é aquele que nos recompensará, já que é realmente a Cristo Jesus que estamos servindo. Ainda que você seja um escravo ou servo, ainda que você esteja servindo a um chefe incrédulo, Deus quer que você sirva esse chefe de todo o coração e com toda a sinceridade, porque quando faz isso, você está servindo a Cristo, o Senhor. Você pode servir bem a outra pessoa? Pode servir bem ao incrédulo? Você trabalha com incrédulos? Pode ter uma atitude correta com relação a eles? Se não pode servir bem aos incrédulos, nunca passará no teste da administração, porque Deus colocou você nessa situação como servo dele, e Ele está observando para ver se você o representará fielmente diante do mundo. Seja qual for seu trabalho, precisa entender que não trabalha apenas para o seu empregador, você também trabalha para Deus. E por trabalhar para Deus, Ele o recompensará. Ele o promoverá e colocará sua bênção sobre tudo que você fizer. Essa foi a razão pela qual José foi promovido em todos os lugares aonde ia. José não trabalhou apenas para Potifar, não trabalhou somente para o carcereiro da prisão e não trabalhou apenas para o faraó. José também sempre trabalhou para o Senhor, independentemente de quais eram as circunstâncias. E por José trabalhar de todo o coração como para o Senhor, Deus o abençoou. Não demorou muito depois que José foi liberto do poço e ele se encontrou vivendo em um palácio. E logo depois, José recebeu o governo sobre quase tudo naquele palácio. Mas ele tinha de lembrar que nada naquele palácio lhe pertencia. José era apenas um administrador. E é por isso que gosto de chamar o teste da administração de o teste do palácio. Gênesis 39 conta a história. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Gênesis 39, de 1 a 6. José passou do poço ao palácio muito rapidamente. Isso poderia parecer maravilhoso, mas não esqueça que José ainda era um escravo. Embora tenha sido colocado a cargo de todos os bens de Potifar, ele não tinha promessa alguma de uma recompensa natural por fazer um bom trabalho, nem mesmo salário mínimo. José era um escravo e, como escravo, ele não tinha direitos de qualquer espécie. Mas sabemos que José provou ser um guardião fiel dos bens de Potifar e que passou no teste crucial da administração. Como sabemos disso? Veja novamente o versículo 2. O Senhor estava com José, e isso fez com que José prosperasse. Na verdade, a presença de Deus era tão óbvia na vida de José, que até o seu senhor egípcio, de alguma forma, sabia que o Senhor estava com ele. E essa presença palpável de Deus na vida de José o fez ter o favor do seu senhor. Mas José não procurou tirar vantagem do seu status favorecido. Em vez disso, a palavra de Deus nos diz que José o servia.
Em outras palavras, José tinha a atitude correta com relação ao seu trabalho, mesmo sendo um trabalho escravo. Ele não permitiu que a injustiça da sua situação o impedisse de servir ao seu mestre fielmente. E por isso, Potifar tornou José o administrador de seus bens, deixando a seu cuidado a sua casa e tudo o que possuía. Gênesis 39:4. Ora, essa palavra hebraica para administrador é traduzida na Septuaginta como a mesma palavra grega que é usada em 1 Timóteo e Tito, para se referir a um presbítero da igreja. Assim, o Senhor de José, na verdade, deu a ele a posição de um presbítero em sua casa, uma honra bastante elevada para ser concedida a um escravo. Se você observar o versículo 23, poderá perceber que José demonstrou essa mesma atitude quando foi enviado para a prisão. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gênesis 39:23. Mais uma vez, José não permitiu que a injustiça da sua situação o impedisse de ser um trabalhador fiel. E por ele ser um administrador tão bom, o Senhor estava com José na prisão, assim como havia estado com ele no palácio. Assim, José foi feito também administrador da prisão. Como José passou no teste da administração, sendo fiel com os bens de outro homem, sendo fiel em fazer a coisa certa, mesmo quando parecia não haver recompensa por fazer isso. E por isso, Deus era com José e prosperava a obra das suas mãos. Pense nisso por um instante. Tudo que José fazia, o Senhor fazia prosperar. Até o trabalho que ele fazia como escravo era tão abençoado pelo Senhor, que fazia a casa do seu Senhor prosperar, apenas por amor a José. Agora, pense em outra coisa por um instante. Seria bom para você se isso lhe acontecesse? Seria bom se o Senhor fizesse tudo que você tocar prosperar? Gostaria que Ele fizesse seu casamento prosperar? E se Ele fizesse seus filhos prosperarem? Você gostaria de poder ser como José e que o Senhor o fizesse prosperar em tudo que você fizesse? A maravilhosa notícia é que você pode ser como José. Você pode aprender quais são as chaves para ser um administrador fiel. Quando aprender quais são essas chaves, o Senhor será com você, assim como Ele era com José, e o Senhor o fará prosperar em tudo o que você faz. Essa é uma mensagem simples, mas ela é tão simples que você poderia facilmente ignorá-la. Você poderia facilmente presumir que já ouviu tudo isso. Mas se você não está prosperando em todas as áreas da sua vida, eu o encorajo a pensar profundamente nas verdades que estou prestes a compartilhar. Porque se você não está prosperando em todas as áreas da sua vida, pode ser que não esteja colocando alguma dessas verdades em prática. Prosperar não é uma palavra negativa. Vamos definir uma coisa desde o começo. Prosperar não é uma palavra ruim. Mas parece que todas as vezes que Deus restaura uma verdade para a igreja, Satanás tenta depositar um erro. Em outras palavras, quando Deus nos revela uma verdade, Satanás tenta nos fazer abusar dessa verdade e transformá-la em um erro, levando-a longe demais. Creio que Deus procurou restaurar a verdade sobre a prosperidade bíblica para a igreja, mas então Satanás tentou algumas pessoas a se tornarem gananciosas nessa área. Creio que é possível que Satanás até tenha tentado alguns pastores e líderes influentes no ministério a um desequilíbrio nessa área. De repente, tínhamos o que foi rotulado como a doutrina da prosperidade, e por causa dos erros de alguns, a palavra prosperidade de repente passou a ser vista como uma palavra negativa. Mas a palavra prosperidade é uma palavra bíblica, ela não é uma palavra negativa. Por que você se incomodaria em saber que Deus quer que você prospere? Por que se incomodaria em saber que um Deus bom e amoroso quer que seu casamento prospere? Que Ele quer que seu relacionamento com seus filhos prospere? Que Ele quer que você seja abençoado e seja uma bênção? Não olhe para os excessos de alguns e recue daquilo que a Bíblia diz que é a verdade. A Bíblia diz que Deus realmente quer que você prospere. Ele realmente quer que você tenha êxito. Há tantas passagens na Bíblia sobre prosperar que não posso compartilhar todas elas aqui,
Mas deixe-me apenas lhe mostrar algumas. Dê uma olhada em Gênesis 26, de 12 a 13. Então Isaque semeou naquela terra, e colheu naquele mesmo ano a 100 por 1, e o Senhor o abençoou. E o homem começou a prosperar e continuou prosperando até que se tornou muito próspero. Percebeu que o Senhor usa a palavra prosperar 3 vezes nesse versículo acerca de Isaque? Creio que Deus está querendo dizer alguma coisa aqui sobre prosperar. Lembre-se, essas não são as palavras de qualquer homem. Essas palavras na Bíblia foram ditas pelo próprio Deus. E Ele não tem medo de usar a palavra prosperar ou a palavra prosperou, ou mesmo a palavra prosperidade. Na verdade, o Antigo Testamento usa a palavra prosperar 63 vezes. Ou considere essas palavras inspiradoras do Novo Testamento. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. 3 João 2. A palavra hebraica para prosperidade significa empurrar para frente ou progredir, e a palavra grega para prosperidade quer dizer ajudar no caminho. Em outras palavras, se você prosperar outras pessoas, você as ajudará ao longo do caminho. Se você prosperar outros, você os empurrará para frente. Você os ajuda a chegar mais longe do que o lugar onde estavam. Você gostaria que Deus o empurrasse para frente no seu casamento? Gostaria que Deus o empurrasse para frente no seu trabalho? Gostaria de dizer: não, Deus, pare de empurrar. Já chega, já fui muito abençoado. E então Deus apenas continua empurrando você para frente. Isso não seria maravilhoso? A grande notícia é que Deus quer empurrá-lo para frente. E Ele quer ajudá-lo a progredir. Ele quer prosperar você em tudo que você faz, assim como Ele prosperou José. Mas realmente cabe a nós decidirmos se vamos andar na bênção de Deus e no favor de Deus como José andou. Então, quais são as chaves que fizeram José prosperar? Vamos descobrir. A chave para prosperar, a presença do Senhor. A chave para prosperar é simplesmente essa, a presença do Senhor. Se Deus está com você, andando com você como seu amigo, você vai prosperar. Porque Deus prospera em tudo que Ele faz. Você entende que os empreendimentos de Deus são sempre bem-sucedidos? Ele nunca falhou em nada que fez. Se Ele estiver ao seu lado, você será bem-sucedido. Se Deus estiver com você, Ele sempre o empurrará para frente. Se Deus estiver com você, você não poderá evitar ser abençoado. A chave para prosperar é simplesmente ter a presença do Senhor na sua vida. José tinha a presença do Senhor na sua vida de uma forma palpável. É impressionante para mim o fato de que Potifar, que não conhecia o Senhor, mesmo assim ter sido capaz de reconhecer que Deus estava com José. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Gênesis 39, 3. Potifar percebeu que o favor de Deus estava sobre o jovem José. Seu chefe, que pode ser um incrédulo, reconhece que Deus está com você? Ele reconhece que a empresa dele está sendo abençoada porque você é um funcionário? É nisso que se resume esse teste. Porque se Deus estiver com você, Ele prosperará tudo o que você faz. A frase "o Senhor estava com ele" encontra-se em toda a Bíblia e é usada para descrever muitas outras pessoas de fé. Não é incomum o Senhor abençoar os seus servos com a sua presença. O Senhor quer abençoar você com a sua presença também, e esta é a chave para prosperar. Ter a presença do Senhor em todo o tempo. Mas isso gera outra questão. Qual é a chave para a presença do Senhor? A chave para a presença do Senhor é a obediência. Temo que muitas vezes não gostemos muito da palavra obediência. Curiosamente, parece que queremos que os outros gostem dela. Quer gostemos, quer não da palavra obediência, essa não é a questão. Não podemos fugir dessa simples verdade. A obediência é a chave para ter a presença de Deus em nossas vidas. Se não obedecermos a Deus, Ele não poderá andar conosco. Por causa da sua natureza santa e justa, Deus anda somente com servos obedientes. Observamos essa ligação em 2 Crônicas 17, de 3 a 4.
O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. A Bíblia diz que Deus esteve com Josafá. Por quê? Porque ele andou nos caminhos de Deus. O Senhor estava com Josafá porque ele andava nos caminhos de Deus, porque ele obedecia. E percebemos que Josafá seguia o exemplo de Davi, que também viveu na presença de Deus. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. 1 Samuel 18, 12 e 14. O Senhor estava com Davi, mas ele se retirou de Saul. Até Saul era consciente disso. Seria porque Deus usa de favoritismo? Não, a Bíblia afirma muito claramente que o Senhor era com Davi, porque Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. Em outras palavras, Davi era obediente ao Senhor. E porque Davi era obediente ao Senhor, o Senhor era com ele. Por que o Senhor se retirou de Saul? Em 1 Samuel 15, lemos sobre como Saul deixou de obedecer ao Senhor. Deus falou a Saul e lhe deu instruções diretas, mas Saul se recusou a fazer o que Deus dissera para fazer e depois tentou justificar a sua desobediência em vez de se arrepender. Assim, a presença do Senhor se retirou dele. Deus não anda com os desobedientes. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Isaías 1, versículos 19 e 20. O Senhor diz nessa passagem que se você quiser comer os melhores frutos dessa terra, em outras palavras, quiser prosperar, você precisa estar disposto a obedecer. Depois, ele também diz que se não estiver disposto a obedecer, mas resistir e se rebelar, você não prosperará, mas na verdade será devorado. Isso parece bastante direto. Recuse-se a obedecer e se exponha às forças da destruição, ou obedeça e prospere. Observe que Deus diz que precisamos estar dispostos e obedecer a fim de prosperar. Está claro que a nossa atitude é tão importante para Deus quanto os nossos atos. Ele quer que obedeçamos a Ele e Ele quer que façamos isso com o coração disposto. É possível ser obediente, no entanto, não estar disposto? Pergunte ao pai de uma adolescente que recebeu ordens de limpar o seu quarto antes de ter permissão para sair. Se você já ouviu os pés que muitas vezes batem furiosamente com a limpeza do quarto, pode imaginar a maneira como a nossa obediência algumas vezes se apresenta perante o Senhor. Ele quer que obedeçamos a Ele, mas também quer que façamos isso com o coração disposto. E a razão é porque é o nosso coração que Ele realmente deseja. É exatamente isso que nos é dito em 2 Crônicas. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. 2 Crônicas 16, 9. Ele nos quer e não apenas um ato exterior. E se nós o quisermos, se quisermos sua presença em nossas vidas, precisamos obedecê-lo de todo o coração. É uma questão de escolha. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Deuteronômio 11, 26 a 28. Deus colocou diante de nós uma bênção e uma maldição. A escolha é realmente muito simples, e esta é a escolha que Deus nos deu. Se vocês me obedecerem, serão abençoados. Se me desobedecerem, não serão abençoados. A bênção de Deus vem por meio da obediência. Por favor, entenda, Deus não está falando sobre a nossa salvação aqui. A salvação não é por obras, mas pela graça que vem pela fé no sangue redentor de Jesus Cristo. Mas nesse versículo, Deus está falando sobre ser abençoado nesta vida.
Ele está nos dizendo que podemos escolher ser abençoados ou amaldiçoados durante o nosso tempo nessa terra. E se escolhermos obedecer às suas ordens, escolhemos a bênção. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Mas se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Jó 36, versículos 11 e 12. Você gostaria de passar seus dias em prosperidade e seus anos com prazer? Então, obedeça a Deus e o sirva. Deixe-me enfatizar novamente que essa não é uma doutrina de obras. Essa é uma doutrina de obediência. Sabemos que a salvação é o dom gratuito de Deus, mas precisamos entender que a bênção de Deus vem por meio da obediência. E isso é assim porque a nossa obediência a Deus é a mais verdadeira indicação de que o nosso coração verdadeiramente pertence a Ele. Josafá, Davi e José andaram em obediência a Deus. Em resultado disso, Deus era com eles. Eles demonstraram seu amor a Deus obedecendo-o com o coração disposto, e Ele abençoou a vida deles com a sua presença. Se demonstrarmos a Deus o nosso amor, obedecendo a Ele com o coração disposto, a presença de Deus estará conosco. Por favor, entenda que não estou falando sobre a onipresença de Deus, a sua presença que está em todos os lugares em todo o tempo. Toda pessoa neste mundo, todo crente, todo não crente, está na onipresença de Deus. Até as pedras e as rochas estão sempre na presença de Deus, pois Ele está em todo lugar. Mas como crentes, não é com esse tipo de presença de Deus que queremos nos contentar. Deus nos convidou a ter verdadeira intimidade com Ele. Também não estou falando sobre a presença interior de Deus. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem viver dentro do seu coração pela fé. Essa é a presença interior de Deus. E é maravilhoso o Espírito Santo, ou o Deus vivo, vir e fixar residência dentro de você. Mas há algo mais. A presença manifesta de Deus. Isso é quando Deus vem de forma palpável e torna sua presença conhecida. Estou certo de que quase todo crente já experimentou essa doçura especial, que às vezes enche a atmosfera durante momentos de adoração e oração. Essa é a presença manifesta de Deus. Há outras vezes em que a presença de Deus se manifesta de formas inusitadas ou inesperadas. Todos nós passamos por momentos assim. Lembro-me de experimentar um tempo assim depois que perdi minha avó. Eu estava no hospital quando ela faleceu e fui ao banheiro e comecei a chorar. Eu estava sofrendo porque amava muito minha avó. Ela morou conosco durante a minha infância. Quando me ajoelhei junto ao sanitário naquele pequeno banheiro de hospital e chorei, de repente, pareceu que aquele pequeno aposento ficou cheio da presença de Deus. Senti como se Jesus estivesse em pé ali comigo, colocando sua mão no meu ombro. Senti sua presença de uma maneira muito poderosa e palpável. Quando penso naquele incidente, lembro-me do quanto é maravilhoso experimentar a presença manifesta de Deus. Você já conheceu alguém que obviamente tem a presença de Deus sobre ele? Você não pode evitar perceber isso. José era uma pessoa assim, até Potifar percebeu isso. Este é o desejo do meu coração, quero ser assim. Quero viver na presença manifesta de Deus em todos os dias da minha vida. E espero que você compartilhe do meu desejo. Nesse caso, lembre-se que a chave para ter sua presença na sua vida é a obediência. Do mesmo modo que a obediência fará a presença de Deus se manifestar na sua vida, a obediência fará a sua presença se retirar. Podemos observar um triste exemplo disso ocorrer na vida de Caim. Então Caim afastou-se da presença do Senhor. Gênesis 4:16. Caim afastou-se da presença do Senhor porque era desobediente. Caim desobedeceu a Deus primeiro na questão das ofertas e depois Caim matou seu irmão Abel. Mas Deus lhe deu uma nova chance de confessar o que fizera. Deus perguntou a Caim: onde está seu irmão? É claro que Deus sabia onde o irmão dele estava. Ele não precisava que Caim lhe dissesse isso.
Ele estava simplesmente dando a Caim uma oportunidade de confessar o seu pecado e se arrepender dele. Deus não estava procurando a perfeição sem pecado em Caim. Estava procurando um coração arrependido. No entanto, em vez de confessar seu pecado, Caim respondeu: "Sou eu o responsável por meu irmão?", negando qualquer responsabilidade pelo que fizera. Então Deus disse: "Da terra o sangue do seu irmão está clamando." Deus estava dizendo a Caim: "Eu sei o que você fez desde o começo. Eu só queria que confessasse e reconhecesse que o que fez foi errado." Mas Caim se recusou a confessar e a se arrepender, e o resultado foi que Caim afastou-se da presença do Senhor. Por causa da obediência, a presença de Deus não se manifestava mais na vida de Caim. A desobediência também custou a Adão e Eva a presença de Deus. Eles desfrutavam da presença manifesta de Deus no jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus andava no jardim na viração do dia. Mas depois que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam da presença de Deus. Deus foi até Adão e deu a ele uma chance de se arrepender. E Deus foi até Eva e deu-lhe uma chance de se arrepender. Mas o pecado fez que eles se escondessem da presença de Deus. O rei Davi entendia a presença manifesta de Deus. Ele sabia o que era ter a presença de Deus repousando sobre ele e sabia o que era perdê-la por meio da desobediência. Davi também sabia, contudo, que ele poderia clamar a Deus em arrependimento pelo seu pecado, pedindo a Deus para perdoá-lo. No Salmo 51:11, Davi implora: "Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito." Davi desobedeceu a Deus e, como resultado, ele perdeu sua presença por algum tempo. Mas quando Davi se arrependeu de coração, o Senhor o perdoou. Quando Davi voltou a andar nos caminhos de Deus, a andar em obediência, a presença do Senhor foi restaurada à vida de Davi. A presença de Deus é o que faz você prosperar em tudo que realiza. E a obediência é a chave para uma vida marcada por essa presença. Isso nos leva a outra questão. Qual é a chave para a obediência? A chave para a obediência é a fé. Algumas pessoas realmente dizem: "Sei que a obediência é importante, mas simplesmente não consigo obedecer a Deus nessa determinada área." Já tentei muitas vezes. Você precisa entender que trabalhar na sua própria força, esforçando-se muito, não é a resposta. A chave para uma vida de obediência é, na verdade, apenas a fé. Porque se você verdadeiramente acredita que uma vida de obediência produzirá as bênçãos de Deus, não tentará obedecer a Ele, você vai querer obedecer. Pense nisto. Se de fato acredita que as consequências de determinado ato serão más para você, você decide não cometê-lo. E se você verdadeiramente acredita que Deus vai recompensá-lo por fazer a coisa certa, então decidirá fazer isso. O ponto crucial aqui é se você acredita, porque é a fé que produz a obediência em nossas vidas. Se realmente acredita em alguma coisa, você a fará. E se você verdadeiramente acredita no que Deus disse, fará o que Ele falou para fazer. A chave para a obediência é a fé. A fé é a razão pela qual o agricultor planta sementes. O agricultor trabalha e ara a sua terra porque acredita que uma safra crescerá da semente que ele plantou. A fé não é tão misteriosa quanto imaginamos que ela seja. Pense nisto. Todos os dias colocamos nossa fé em inúmeros objetos inanimados o tempo todo. Quando entramos em nossos carros e viramos a chave da ignição, temos fé que o motor vai dar a partida. Em vez de pegar fogo, de saltar no ar ou de começar a cantar uma música romântica. Quando abrimos a torneira de água quente e a água está fria, não concluímos que o aquecedor de água não está funcionando. Apenas esperamos, porque nós acreditamos que a água vai, por fim, aquecer. Mas muitos cristãos abrem a torneira da oração e se ela estiver fria no início, eles simplesmente fecham a torneira. Eles têm mais fé no aquecedor de água do que em Deus. Mas quando você abre a torneira da oração e deixa a torneira ligada, ela vai ficar mais quente do que pode imaginar. Fé é isto, crer, mesmo quando a água está fria.
É deixar a torneira aberta independentemente do que as circunstâncias digam, porque Deus disse que a água quente está vindo e você crê nele. Se crermos, obedeceremos, e se obedecermos, comeremos os melhores frutos dessa terra. Isaías 1,19. Em outras palavras, a fé finalmente trará a prosperidade e a presença de Deus. Portanto, vamos ter em mente essas palavras de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19:5. E se crermos nisso, vamos querer obedecer a Ele. Vamos querer ser um tesouro especial para o nosso Deus e Pai. Até as crianças têm uma promessa de Deus com relação à obediência. Filho, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, versículos de 1 a 3. Deus diz que se os filhos honrarem seus pais, eles viverão por muito tempo na terra. E o que é ainda melhor, Deus diz que tudo correrá bem com eles. Em outras palavras, a obediência aos pais trará a bênção de Deus. A propósito, se parece que as coisas nunca correram bem em sua vida, você talvez queira se perguntar se falhou em honrar seus pais, porque a Bíblia nos diz que este é o primeiro mandamento com promessa. Em outras palavras, esse é um bom lugar para começar a aplicar as verdades da obediência e as bênçãos. Essa ordem não diz para honrar seu pai e sua mãe se eles forem boas pessoas. Ela não diz para honrar seu pai e sua mãe se eles forem cristãos. Ela simplesmente diz para honrar seu pai e sua mãe, para que as coisas possam correr bem com você. Creio que uma das razões pelas quais o favor de Deus está sobre a minha vida é porque assumi esse compromisso de honrar meus pais. Eles não são perfeitos, ninguém é, mas eles são meus pais. Não vou falar negativamente sobre eles, vou honrá-los como Deus diz que devo fazer. E se eu os honrar, as coisas correrão bem para mim. Como os filhos honram seus pais? Antes de tudo, obedecendo a eles. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6:1. Você sabe por que as crianças obedecem? Obedecem porque acreditam que as coisas correrão bem com elas se fizerem isso. Se uma criança acredita que terá uma recompensa por obedecer, essa convicção definitivamente influenciará o seu comportamento. E se uma criança acredita que levará uma surra por desobedecer, essa expectativa também influenciará o seu comportamento. Quando nossos filhos eram pequenos, nós recompensávamos o bom comportamento e os disciplinávamos pelo mau comportamento. Eles acreditavam que se fizessem o que é certo, eu os recompensaria. Também acreditavam que se desobedecessem, teriam problemas. É claro, eu preferia recompensá-los a discipliná-los. E estou certo de que o nosso Pai Celestial sente o mesmo. Eu amava recompensá-los com presentes especiais, porque eu queria que eles entendessem que fazendo uma coisa boa, Deus o recompensará. Eu queria que eles aprendessem que a obediência verdadeiramente resulta em bênçãos. Algumas crianças desobedecem porque não acreditam. Não acreditam que a desobediência fará com que algo não ocorra bem com elas. Contudo, é impressionante a rapidez com que essa falta de fé pode ser corrigida com uma boa disciplina à moda antiga. Entendo que têm sido escritos livros que contradizem o que a Bíblia tem a dizer sobre disciplinar os filhos. Temos até alguns amigos que decidiram seguir o conselho de um desses livros, nos informando que não era mais necessário o uso desse tipo de correção na família deles. Mas 6 meses depois, eles nos disseram que o uso do chinelo foi reintroduzido, porque a disciplina não funciona de outra maneira. Lembre-se, a chave para a obediência é a fé, ou crer. E uma chinelada ajuda a criança a acreditar que a obediência traz bons resultados e que a desobediência também traz resultados dolorosos. Nós, adultos, não somos muito diferentes das crianças.
Desobedecemos a Deus porque não acreditamos que vamos realmente sofrer consequência por essa desobediência. E se realmente acreditássemos que Deus nos recompensa quando lhe obedecemos, iríamos querer obedecer. A chave para a obediência é a fé. Deus jurou que aqueles que não lhe obedecessem não entrariam em seu descanso. Em outras palavras, eles não entrariam naquele lugar de destino onde Deus abençoaria cada aspecto de suas vidas. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Hebreus 3, versículos 18 e 19. Costumamos presumir que eles não entraram no seu destino, porque não andaram em obediência. Mas se lermos o último versículo, perceberemos que não foi realmente a desobediência que os impediu de entrar, foi a incredulidade. Se eles tivessem acreditado nas palavras de Deus, eles teriam obedecido. E se tivessem obedecido, teriam entrado no seu descanso. Deus quer que todos nós entremos na nossa terra prometida. Nossa terra prometida é um lugar onde a bênção de Deus está sobre nós, nos prosperando em tudo que fizermos. A chave para ter essa bênção é ter sua presença manifesta em nossas vidas. A chave para ter sua presença manifesta é a obediência às suas ordens. E para andar em obediência às suas ordens, teremos que crer. Teremos de ter fé. Então, qual é a chave para ter fé? A chave para ter fé é ouvir a palavra. A chave para termos fé está em ouvir a palavra de Deus. Quero enfatizar isto. A chave para ter fé não está em obedecer à palavra de Deus. A chave para ter fé está em ouvir a palavra de Deus. Agora, creio em obedecer à palavra de Deus e precisamos obedecer a Deus se quisermos ter sua bênção em nossas vidas. Mas não é a obediência que gera a fé. Ao contrário, é a fé que produz obediência. E a fé só vem por meio de ouvirmos a palavra de Deus. Essa não é uma ideia minha. Deus deixou isso claro em Romanos 10:17, quando disse: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa passagem da Bíblia diz que se eu ouvir a palavra de Deus, a fé vem. Em outras palavras, a fé aparece. Tudo que tem a fazer é ouvir a palavra de Deus. Há algo em ouvir a palavra de Deus que gera a fé. Ora, sei que a Bíblia diz que preciso ser um praticante da palavra também. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mas é ouvir a palavra que é a chave para fazer isso. Porque quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé eu terei. E quanto mais fé eu tiver, mais vou querer obedecer a Deus e viver a sua palavra. A razão pela qual muitas pessoas não são praticantes da palavra é porque elas não possuem fé realmente. Mas a razão pela qual não têm fé é porque elas não ouviram muito da palavra. A Bíblia diz que a maneira pela qual a fé vem até nós é ouvindo a palavra de Deus. Assim, quanto mais a palavra de Deus você tiver dentro de si, mais fé terá. Quanto mais fé tiver, mais você obedecerá. Quanto mais você obedecer, mais a presença de Deus se manifestará em sua vida. E quanto mais tempo você viver na presença de Deus, mais prosperará e terá êxito. Cada um de nós pode prosperar e cada um de nós pode ter êxito. A maneira de começar é ouvindo a palavra de Deus. Portanto, comece a fazer da palavra de Deus parte da sua vida. Ouça a sua palavra sempre que puder. Leia a Bíblia diariamente. Memorize passagens bíblicas, medite nelas e anote versículos em cartões para prender no seu espelho. Se você ouvir a sua palavra consistentemente, a fé virá naturalmente. Deus prometeu que ela viria, e à medida que sua fé aumentar, você descobrirá que está andando em obediência. À medida que andar em obediência, você terá a presença de Deus na sua vida. E se a presença de Deus estiver com você, você terá êxito. Não existem palavras para descrever a bênção de ter a presença de Deus em sua vida.
Agora mesmo posso sentir que o favor de Deus está sobre a minha vida e isso é algo maravilhoso. É tão maravilhoso que não quero fazer uma única coisa para estragar isso. O favor de Deus faz você sentir que nada é impossível. O favor de Deus o fará sentir que tudo que você tentar fazer para Deus terá êxito. Porque quando sente que Deus está com você, você sabe que os seus esforços em favor dele não falharão. O que poderia fazer valer a pena perder essa bênção, esse favor, a presença manifesta de Deus? Não quero andar em desobediência, porque sei que se eu desobedecer a Deus, sua presença sairá da minha vida. E não quero perder sua presença ou seu favor. Realmente não foi difícil naquele dia no aeroporto deixar um bilhete no carro que eu bati. Realmente não foi difícil decidir que perderíamos o nosso voo. Foi fácil fazer a coisa certa, quando lembrei que Deus me chamou para ser fiel nas pequenas coisas, assim como nas grandes, enquanto vivo o meu destino de acordo com sua vontade. Quero andar no destino que Deus planejou para mim, e sei que se tiver de ser colocado sobre o muito, devo ser encontrado fiel nas pequenas coisas, até mesmo em uma rachadura em um pedaço de plástico de um carro velho. Depois de um tempo, recebi um telefonema da mulher cujo veículo havia se danificado. Pedi desculpas pelo acidente e dei a ela as informações relativas ao nosso seguro para que ela pudesse consertar seu para-choque. Mas antes de desligar o telefone, ela disse: "Eu apenas quero lhe fazer uma pergunta. Mostrei seu bilhete no meu escritório e ninguém conseguiu acreditar que você realmente tivesse deixado um bilhete. Seria tão fácil apenas ir embora? Não sabemos se você é um santo, um alienígena ou o quê, mas nenhum de nós conseguiu entender por que deixou o bilhete." Essa mulher era uma incrédula, mas como Potifar, ela reconheceu que havia algo diferente no meu comportamento. Pude explicar a ela a razão pela qual eu deixei aquele bilhete. Pude compartilhar o evangelho com ela e dizer a ela como Jesus Cristo transformou minha vida e que poderia transformar a vida dela também. Você diz que todos no seu escritório querem saber por que eu deixei aquele bilhete, eu disse a ela. Pode dizer a eles que a razão pela qual deixei aquele bilhete é porque Jesus Cristo mudou a minha vida e Ele quer fazer isso por todos eles também. Não há nada nessa terra que possa ser comparado à alegria de um momento como aquele. Um momento em que a presença de Deus repousa sobre você. Um momento em que você é capaz de fazer alguma coisa muito importante para Ele. No entanto, tudo começa sendo fiel nas pequenas coisas, sendo um administrador fiel. Se eu não tivesse sido fiel em fazer a coisa certa com relação àquele acidente, eu nunca teria tido a oportunidade de ser o mensageiro de Deus às pessoas daquele escritório. E teria corrido o risco de perder a presença de Deus em minha vida. Uma bênção que é compartilhar apenas com aqueles que andam intimamente com Ele em obediência. Portanto, lembre-se que a fidelidade, a boa administração, é o que nos faz ter êxito em tudo que fazemos. Ela é o que fez José ter êxito. É ela que faz com que nós tenhamos o favor de Deus nas nossas vidas. A maravilhosa verdade é que o favor de Deus está disponível a toda e qualquer pessoa. Você pode viver no favor, na bênção e na prosperidade de Deus. Deus pode e quer abençoá-lo. Portanto, seja fiel nas pequenas coisas. Seja um bom empregado, um bom administrador, como para o Senhor. Colossenses 3:23. Passe tempo com a palavra de Deus e observe sua fé aumentar. À medida que a fé vier, a obediência naturalmente se seguirá. E quando você honrar a Deus e andar em obediência a Ele, Ele o honrará com a sua presença. Então, o seu favor e as suas bênçãos repousarão sobre a sua vida, e assim como José, você prosperará em tudo que fizer. E então, você saberá que passou no teste da administração. Você pode aguardar com expectativa e com alegria ouvi-lo dizer: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor." Mateus 25:21. Deus abençoe você e até o próximo capítulo.